Querido, abra sua Bíblia, o Evangelho de Lucas, doutor Lucas, capítulo 24, versículo de número 1 ao versículo de número 12. Eu quero pensar com você nesta noite, neste domingo, primeiro dia da semana. Eu quero pensar sobre a ressurreição de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 24, o versículo de número 1. Evangelho de Lucas, capítulo 24, o versículo de número 1. Diz assim o evangelista Lucas: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, fala conosco nesta noite através da Tua palavra. Que o Senhor, na Tua infinita graça, venha manifestar em nossas vidas o dom da fé. Que venhamos a crer, Senhor, a cada dia no Teu poder, no Teu amor, na Tua misericórdia, na Tua graça salvadora, que se manifesta dos altos céus, trazendo salvação a todo homem, a toda mulher que crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Pai, que nesta noite o Senhor acrescente a nossa fé para continuarmos a crer na ressurreição dos mortos, na ressurreição da vida eterna com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pois nenhum sentido faz, Pai, não tem nenhuma razão para estarmos neste lugar, adorando ao Senhor, servindo a Ti, se não existe ressurreição, se não existe vida eterna. Acrescenta a fé de cada um nesta noite. É a minha oração a Ti, no nome do Senhor Jesus, para a Tua glória. Amém, Senhor. Queridos, podeis estar assentados. Amados, vivemos aí uma semana muito especial, semana da Páscoa, uma semana festiva, cheia de celebrações. Mas o que de fato se tornou ou tem se tornado a Páscoa para você? O que de fato é Páscoa para você, para nós cristãos? Pensarmos na Páscoa, não tem como não pensarmos em morte, em sofrimento, em cruz. Se nós voltarmos à instituição da Páscoa lá no Egito, ela se instituiu por Deus, usando
Moisés, e ela acontece através de sacrifício, de derramamento de sangue. Passagem, retirada do povo do Egito para caminho da terra prometida. Páscoa é símbolo de morte, é símbolo de dor, de sofrimento. E é por isso que eu quero pensar com você nesta noite, primeiro dia da semana, eu quero pensar com você sobre ressurreição. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ressurreição. Essa semana, um religioso publicou em suas redes sociais um texto muito bonito sobre a Páscoa. E no meio do texto, ele coloca uma frase bem sutil. E assim, conclui ele o seu texto: Jesus ressuscitou na memória dos cristãos. Assim, Jesus ressuscitou na memória dos cristãos. Não, mentira. Não. Se Jesus ressuscitou, ou se ele ressuscita apenas na memória dos cristãos, você pode servir qualquer religião que vai ser a mesma coisa. Ou você pode não seguir nenhuma religião que vai ser a mesma coisa. Quantas sofismas, quantas teorias infundadas, inverídicas, sobre a ressurreição de Cristo, sobre a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde lá do momento em que Jesus ressuscitou, soldados foram pagos para dizerem que, enquanto eles dormiram, algumas pessoas foram lá e roubaram o corpo de Jesus. Isso foi apregoado veementemente no século I. E por aí vêm as teorias. Há a teoria que diz que Jesus não foi crucificado, que Jesus não morreu. E sim, que outra pessoa foi crucificada no lugar de Jesus. A caminho do Gólgota, Jesus abandonou a cruz e outra pessoa pegou a cruz e foi crucificado no lugar dele. Inclusive, é matéria, segundo aí os cientistas, matéria científica, tudo virou ciência agora, né? Existe uma família na Alemanha que se diz ter o DNA de Jesus, porque Jesus casou com uma das Marias que acompanhava Jesus. E por aí vai. Quantas teorias sobre a morte, sobre a ressurreição de Jesus. Mas a única verdadeira é a que relata as Sagradas Escrituras. Tanto Lucas, do versículo 44 ao versículo 49, como Marcos relata a morte de Cristo e a sua crucificação, ocorrendo à 3ª hora do dia, a sua crucificação, às 9 horas da manhã, a sua morte, ocorrendo na 9ª hora do dia, ou seja, às 3 horas da tarde. O evangelista Lucas, ele diz que na 6ª hora do dia, Jesus deu um brado, gritou, e aí foi morrer à 9ª hora do dia, às 3 horas da tarde. O fato é, queridos irmãos, que a Bíblia nos relata que Jesus morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou. E é pensando nisso que eu quero aqui tirar 3 lições para nós pensarmos sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira é que a ressurreição é o fundamento da nossa fé. A ressurreição é o fundamento da nossa fé. Não é a cruz. Ora, se a cruz é o fundamento da nossa fé, nós estamos perdidos. Porque quem era pendurado na cruz?
só transgressores, só criminosos. E o profeta Isaías diz que maldito seja todo aquele que for pendurado no madeiro. Se nós pensarmos nos fundadores das religiões, Allan Kardec, Buda, todos, eles morreram e continuam no túmulo. A ressurreição de Cristo é que dá vida a mim e a você. A ressurreição de Cristo é que faz toda a diferença entre o cristianismo e qualquer outra religião. Pois se Cristo não ressuscitou, você pode seguir qualquer religião que vai ser a mesma coisa. Se não há ressurreição de mortos, é perca de tempo você vir para a igreja. É perca de tempo você abandonar o mundo, você abandonar o pecado. Fundamento da vida cristã, da fé cristã, é a ressurreição, é seguir a um Cristo ressurreto, a um Cristo que vive e que reina para todo sempre. Quero convidar você a ir comigo às cartas paulinas, 1 Coríntios capítulo 15, o versículo de número 12 a seguir. Veja o que o apóstolo Paulo tem a nos ensinar sobre isso. 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 12. Diz assim, versículo 12 de 1 Coríntios: Ora, se é coerente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não morreu, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo perecerão. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu enumerei aqui essa fala do apóstolo Paulo. Veja, se Cristo não ressuscitou, a primeira coisa que Paulo diz é vã a nossa fé. A sua fé que você diz ter em Cristo não vale de nada, não significa nada. Se não existe ressurreição, literalmente Paulo está dizendo assim, estamos perdendo o nosso tempo. Paulo continua dizendo, também é vã a nossa pregação, é inútil. É inútil. Estamos pregando para quê? Por quê? Estamos pregando o Evangelho, anunciando Jesus Cristo ressurreto, se Ele não ressuscitou. Porque estamos falando de Jesus, porque estamos falando de céu, de inferno, porque estamos anunciando a Cristo se Ele não ressuscitou. Tudo isso é engano, é falso, não faz sentido algum crermos um Evangelho onde Jesus não ressuscitou. Paulo continua dizendo, nossa esperança seria vazia, falsa, enganosa. Não há esperança. Que esperança? Vamos esperar o quê? Se Cristo não ressuscitou, não há esperança. A nossa esperança é de ir morar no céu, é de ter vida eterna com Deus, é de sermos tirados deste mundo e encontrarmos com Cristo nas mansões celestiais e vivermos eternamente com Cristo. Mas se Cristo não ressuscitou, isso não existe.
contradição. Quando eu estava na faculdade de psicologia, existia na minha sala uma missionária de uma determinada igreja, considerada igreja evangélica no Brasil, e eles não creem na existência do inferno, eles não creem que ninguém vai para o inferno, porque não existe inferno, e sim, eles creem na mortalidade da alma. E um dia, ela falando comigo, ela querendo me questionando e falando que Deus é esse? Onde já se viu que Deus vai mandar alguém para o inferno? Enfim, eu falei para ela, moça, pense comigo, se não existe inferno, para que irmos para a igreja? Se todo mundo vai morrer e acabou, por que então eu e você não vamos curtir a vida, realizar os desejos carnais, que é natural do ser humano? Por que não vamos viver a prática pecaminosa? Porque estamos dizendo não para nós mesmos o tempo todo? Porque estamos sacrificando os nossos desejos, esmorecendo o nosso corpo, como diz Paulo, combatendo o pecado, se não existe condenação eterna, e se não existe vida eterna? Paulo diz, a nossa esperança é vã. Se Cristo não ressuscitou, a nossa esperança é vã. Se Cristo não ressuscitou, Paulo está dizendo que os nossos pecados não são perdoados, não foram perdoados. Pois eu e você temos o perdão dos nossos pecados, a remissão da nossa alma, dos nossos pecados, através da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo termina o capítulo dizendo que, se nós cremos em Cristo, apenas para esta vida, nós somos os homens mais infelizes da face da terra. A outra versão diz que nós somos os homens mais miseráveis da face da terra. Infelizmente, uma boa parte dos cristãos hoje que se dizem evangélicos servem a Cristo ou a igreja pensando apenas nos benefícios terrenos que Deus pode lhes dar. E aí Paulo diz, se é essa a sua fé, você é o homem mais infeliz da face da terra. Porque a nossa esperança não se resume a esta vida, mas sim vivermos uma vida eterna com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A segunda verdade sobre a ressurreição, que eu quero pensar com você nesta noite, é que eu quero pensar com você sobre as provas da ressurreição de Cristo. Veja, a primeira prova da ressurreição de Cristo é que o túmulo está vazio. As mulheres vão ao túmulo pela manhã antes do sol nascer e chegam lá, o túmulo está vazio. Ah, pastor, mas não existe lá a teoria que roubaram? Sim, existe a teoria. Eu creio que Jesus ressuscitou para dar a mim e a você vida eterna. Outra prova, ou outras provas da ressurreição de Cristo, se dá em todo o Evangelho, em todas as Sagradas Escrituras, como nós acabamos de ler. Versículo 10 diz que Jesus apareceu a Maria, Madalena, Joana e a Maria, mãe de Tiago. Você vai ver os textos bíblicos dizendo que Jesus depois apareceu a várias outras mulheres, que não é mencionado o seu nome. Jesus aparece a Pedro, Jesus aparece a caminho de Emaús, aos discípulos com Tomé, depois aparece aos discípulos sem a presença de Tomé. Jesus aparece a mais de 500 pessoas de uma única vez. Pessoas viram Jesus fisicamente, pessoalmente, após a sua ressurreição. Há uma infinidade de provas bíblicas de que Jesus ressuscitou. Jesus aparece a Tiago, a Paulo, a Estevão, a João, na ilha de Patmos, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Jesus está dizendo ao apóstolo João,
Eu que estive morto e vivi, estou vivo. Aquele que tem a chave da morte e do inferno. Eu, Jesus Cristo de Nazaré, estive morto, mas estou vivo. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Eu e você temos que crer em um Jesus vivo, que nos dá vida e que nos dá vida abundante. Essa é a razão de estarmos aqui. Não estamos diante de um Jesus que continua no madeiro pendurado, nem num Jesus que está no túmulo, mas estamos aqui diante de um Deus que é vivo, que é soberano, de um Jesus que está sentado no seu trono e um dia voltará e arrebatará a sua igreja. Um Jesus vivo, um Jesus vivo. Jesus destruiu todas as obras de Satanás. Uma vez, e no meu ministério, na minha vida cristã, eu vejo a prova de que esse Jesus está vivo nos atos ocorridos no dia a dia. Por exemplo, quando existe uma pessoa possessa por espíritos malignos. Uma vez lá em São João do Ivaí, quando eu pastoreava lá, uma família extremamente incrédula, que detestava crente, uma de suas filhas ficou possessa por espírito maligno, e eles chamaram todo mundo que era possível expulsar o demônio daquela moça. Os religiosos de toda espécie que puderam foram lá que eles chamaram. E a casa pertinho da minha casa. E o último, claro, chamar o pastor era a pior coisa possível, né? Mas no final do dia, ninguém conseguiu expulsar aquele demônio, deram até diazepam, deram quase uma cartela de diazepam para a moça endemoniada, e a moça continuava batendo em todo mundo e quebrando todo mundo. E aí um membro da igreja chegou lá em casa e falou: pastor, eu já sabia do que estava acontecendo, mas eu sabia que eles não gostavam de crente. Falei: deixa quieto, né? Mas chegaram lá em casa e me chamaram e falaram: pastor, só sobrou o senhor, o delegado já foi, deu problema, fulano já foi, enfim. Fui lá e olhei para aquela moça possessa e aquela muvuca de gente, e eu apenas disse assim: demônio, em nome de Jesus de Nazaré, deixe este corpo, fulana, assente-se e seja livre em nome de Jesus. Na mesma hora, aquela moça se assentou, levantou do chão, se assentou, e eu virei as costas e fui embora para casa. Porque eu sou bom? Não. Porque eu sou melhor do que alguém? Não. Porque Jesus Cristo ressuscitou. Porque Jesus está vivo, irmãos. O diabo, o inferno se estremece diante do nome de Jesus de Nazaré. O diabo conhece Jesus. Satanás conhece muito bem Jesus, e ele sabe que neste nome há poder, que este nome é sobre todos os nomes. Terceira e última lição que eu quero extrair nesta noite com você, é que a ressurreição e suas consequências. Veja que coisa interessante. Vai comigo a 1 Coríntios capítulo 3, ou melhor, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 ao versículo 22. Esse texto é incrível. É claro que é motivo de muita especulação, de muitas teorias sobre esse texto, mas preste atenção no que o texto diz. 1 Pedro, capítulo 3, o versículo de número 18. Pois também Cristo morreu,
uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, oito pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Veja, estão todos subordinados. Anjos, potestades e poderes estão subordinados a quem? A Cristo. Ressurreição e suas consequências. Quais as consequências? Só consequências maravilhosas. Primeiro, que o texto é muito interessante em todos os sentidos, mas o que chama muita atenção, por exemplo, é a expressão do versículo 19, quando o apóstolo diz, no qual foi e pregou aos espíritos em prisão. Há quem diga, e há várias linhas teológicas sobre a interpretação desse texto, mas o fato é que o inferno, Satanás, os anjos, todos ouviram e viram as mãos de Jesus furada pelos cravos, o seu lado furado pela espada, e ele disse: olha, eu estou aqui, estou vivo. E aí é interessante que Pedro diz assim, e Jesus foi e pregou os espíritos em prisão, e faz menção àqueles que morreram pela desobediência, quando Noé pregou, quando Noé falava, olha, o mundo vai ser destruído em água, e o povo dizia, mas você é louco, nem chove. E Jesus foi lá e pregou, ou seja, Jesus disse a essas pessoas, tudo que os profetas pregaram, tudo que Noé pregou, agora se cumpriu em mim, eu morri, ressuscitei e estou vivo. Isso é uma heresia minha que eu vou falar. Heresia do pastor Edson. Imagina a cena, pensa comigo. Nove horas da manhã, Jesus, na sexta-feira, é crucificado. 3 horas da tarde, ele morre. Sepultam Jesus. Passa a sexta-feira, passa sábado, amanhece domingo. Jesus está morto para o povo. Satanás está lá no inferno fazendo churrascão, comendo carne com os capeta e capiroto. Nas trevas, na escuridão, só ali o clarão das velas que assava a carne, e aí de repente o inferno inteiro fica como um dia, porque o sol da justiça entra pela porta do inferno. Jesus Cristo de Nazaré ressuscitou, está vivo, e Jesus diz, olha aqui Satanás, eu venci a morte, você não me venceu, eu estou vivo, e vivo para sempre. É o que ele diz ao apóstolo João na ilha de Pátmos, aquele que está vivo, que morreu e que vive. Satanás, você perdeu. Pode parar com a sua festinha, com o seu churrasquinho, porque eu estou vivo. Eu estou vivo. Você perdeu, Satanás. E aí, o apóstolo Pedro,
Olha que coisa incrível, completando esse texto e encerrando. Aliás, Pedro não, Paulo, ao escrever Colossenses, capítulo 2, o versículo 12, olha só o que ele diz no versículo 12, lá de Colossenses capítulo 2. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Olha isso. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Satanás, você pensou que me matou, mas eu estou vivo. As pessoas que estavam condenadas à morte, ao inferno, que você achava que era sua, aí Jesus pega a cédula da nossa dívida, rasga, joga fora e diz: elas agora são minhas, porque eu comprei com o meu sangue. Você é do Senhor Jesus. Você foi comprado e lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus. Coloque-se em pé.